o dia de sexta-feira, houve um grande terremoto, um grande abalo sísmico. A palavra do Senhor diz que desde o meio-dia em diante houve trevas densas como jamais houvera anteriormente. E abalos, terremotos, começou a acontecer. E as rochas começaram a se fender, ou seja, se quebrar no meio, rachar no meio. E aí essas sepulturas abertas, quando na ressurreição de Jesus no domingo, da madrugada do domingo, então os mortos dos justos, aqui fala na minha tradução, corpos dos santos, não é qualquer defunto, né? Eram os santos, os justos, tiveram as suas sepulturas abertas e eles entraram na cidade. Acompanha comigo, hein? Acompanha comigo o raciocínio. É maravilhoso, é maravilhoso. Então diz assim, entraram na cidade e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quer dizer, foi uma constatação, né? Foi uma comprovação documental, judicial, porque o testemunho também vale como peça, né? No julgamento, na justiça, em juízo, vale, né? Já visto o que acontece até os dias de hoje. Então eles constataram que os santos entraram na cidade e os santos constataram que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, né? É a profissão de fé deles. Eles também tiveram profissão de fé. Em Mateus capítulo 27, versículo 57, diz assim: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos lhe mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Marcos capítulo 16, versículo 1 diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, quer dizer, na madrugada do domingo, né, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? E aqui fica o pensamento de hoje. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Em Lucas capítulo 24, versículo 1 diz assim: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram eles ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Foram elas ao túmulo, né? E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro, outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo, que é o próprio João, né, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura,
que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ah, como a melodia da ressurreição, ela vamos dizer assim, ela é natural, mas ao mesmo tempo é sobrenatural nos nossos ouvidos. Porque Jesus só falou Maria. Só isso. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes. Então você tem todo esse momento maravilhoso. Mas quem removeu a pedra? A pergunta do livro de Marcos: quem removeu a pedra? A palavra do Senhor. Por quê? Agora eu quero falar um pouquinho da tradição. Por que é tão importante e por que está escrito na palavra de Deus: quem removerá a pedra? As mulheres se perguntando. Por quê? Aquela pedra era muito grande, possivelmente era uma pedra esculpida como se fosse uma tampa. Sabe, tampa de cisterna, de caixa d'água, principalmente essas caixas de água grande, né, que geralmente são feitas, né, chamadas poços artesianos, né? Antigamente se esculpia uma pedra ou se construía, né, de laje, de concreto, de cimento, areia, né, e pedras e ferro. Se construía essa pedra geralmente arredondada e se punha por sobre o poço. Aqui é exatamente isso, só que, claro, a sepultura possivelmente estava numa linha de chão, né? Diferente de um poço, mas estava numa linha de chão. E essa pedra arredondada, essa tampa, estava cobrindo toda a sepultura, tanto é que a gente já leu e sabe que Pilatos e também os religiosos mandam chumbar essa pedra, né? Cobrir com argamassa para que fosse selada e ninguém pudesse abrir. E os soldados romanos, eu sempre falo, eu que falo, tá? Eu creio que sejam soldados romanos, porque os filmes falam um monte de coisa por aí. Mas os soldados romanos, a guarda pretoriana, estava guardando o sepulcro. Mas a pergunta continua: quem removeu a pedra? Por quê? A lei hebraica, a lei judaica, a tradição rabínica falava, e até hoje é assim. Até hoje, quando você vai num cemitério, quando você vai num velório de judeu, não sei se você se recorda, mas não se podia. Existe até uma tradição católica que também fala a respeito disso. Não se podia pisar por sobre os túmulos, né? Ainda que estivesse no chão e tudo, não podia pisar. Então se faz um caminho, né? Uma trilha, né? Geralmente nos pés das sepulturas, para que não se pise. Por quê? Veja só o que diz Provérbios e por que a tradição rabínica ensinava. Diz assim, Provérbios 26, versículo 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Então havia uma tradição, até mesmo tipo assim, uma coisa de mau agouro, né? Alguém pisar por sobre uma sepultura. Que diz em Provérbios 26, 27, quem abre uma cova, nela cairá. Então o judeu não abria a cova de jeito nenhum. Quando eu falo que os soldados romanos estavam ali protegendo,
para que alguém não fosse lá e violentar a sepultura de Jesus. Por quê? Porque, com certeza, creio eu, assim, por tradição, que não seria judeu. Pelo menos um judeu temente a Deus. Não seria. Seria um outro povo, alguém, um romano, um grego, mas não um judeu. Um judeu de berço não faria isso. Porque é vedado, é proibido, é pecado aos olhos deles, na tradição deles. Tá? Então não se abria. Então, como se fazia isso? Não se fazia, não se abria a sepultura. Agora, pegando essa tradição, quem removeu a pedra? Então, homem nenhum abriu. Homem nenhum abriu. Quando você vai para João, Lucas e Marcos, que você leu comigo aqui, rapidamente, mas leu, eu só estou agora falando para você, que fala que a pedra foi removida ou revolvida, mas não fala quem foi. O único que fala que foi Mateus. Mas quando você vai na raiz etimológica grega, não fica muito claro. Por quê? Porque não foi o anjo em si que abriu a pedra. Eu sei que você assistiu em filmes, eu também já assisti em filmes, desenhos, que é o anjo. Mas tem uma parte, né, da tradição, poderia chamar da tradição rabínica, messiânica, que, entre aspas, fala que foi o arcanjo Miguel. Mas não tem na tradição, ou mesmo na palavra de Deus, alguma coisa diretamente falando o anjo abriu. Por quê? Agora eu explico para você. Gênesis capítulo 29, do versículo 1 a 13, você vai entender. E eu sempre falo para você que o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, e é por isso que eu gosto de ter com você a liberdade para ler. Ler a palavra de Deus. E contextualizar, incorporar, trazer para você esse ensino. Porque isso é muito saudável. Ampara, rejuvenesce, oxigena a nossa fé, fundamenta a nossa fé. Fundamenta a nossa capacidade de crer nas promessas do Senhor. Isso é muito importante. Gênesis capítulo 29, versículo 1 diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Só para contar a história, Jacó sai da sua casa, ele foi como que jurado de morte por Esaú, ele sai fugido, ele tem aquela experiência maravilhosa em Betel, ele vê as escadas, né, a escada celestial, saindo da terra, indo até o céu, e os anjos descendo e subindo, e ele estabelece lá uma pedra, sempre a pedra, né? Estabelece ali uma pedra, ele unge com óleo aquela pedra, e ele faz aquele lugar um altar ao Senhor, porque ele viu a Deus, e Deus se manifesta na terra. Né? Betel. Então ele está ali naquele momento, e ele vai, e ele foge, e ele, segundo Rebeca, ele vai para a parentela de Abraão, né? Pro tio dele e para os primos dele. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Para quem, né? Para nós todos que já estudamos, a gente sabe que caixa d'água, cisterna, tem que estar tampado, tem que estar escuro, não pode ter o raio do sol. Porque se tiver o raio do sol, se tiver iluminação, vai criar fungo, bactéria, algas, então não pode, né? Tá? E a pedra que tampava a boca do poço. Ajuntava-se ali todos os rebanhos. Os pastores, no plural, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Né, que é o tio de Jacó. Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Raquel era pastora de ovelhas, né?
Ela simboliza a igreja. Então lhes disse: e ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos, dai de beber as ovelhas e inde apacentá-las. Né? Por quê? Porque todo mundo esperava todos os rebanhos da região chegarem para remover a pedra, para não ficar a água tão exposta à luz do dia, geralmente no entardecer, que a luz estava bem mais fraca, tá? Puxa vida, olha que como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Né? Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra. Tem muito a ver com escatologia, mas não vou entrar nessa área porque não vai dar tempo. Né? Removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel, com as ovelhas do seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, puxa vida, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, olha que maravilhoso, olha que revelação maravilhosa que a palavra nos dá. Diz assim: feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Tem toda uma simbologia maravilhosa. Jacó remove a pedra. Poxa, a tradição rabínica fala que precisava de 40 pastores ou 40 homens para remover uma pedra de um poço. 40 homens. Jacó remove sozinho. E ele, quando removida a pedra, as ovelhas e Raquel se achega ao poço, né? E Raquel, a pastora Raquel, e as suas ovelhas bebem da água. Jacó, numa atitude que está completamente fora de toda a tradição judaica, não se podia, homem não se conversava com mulher, quem dirá beijar? Jacó beija a mulher e chora. Por quê? E agora eu termino essa palavra falando dessa maneira, né? Que na tradição rabínica eles falam de uma frase maravilhosa, que creio eu, é a frase do Espírito Santo. Numa tradição rabínica, né, escrita num Talmud, 200 anos depois de Cristo, esse rabino escreveu assim: sabe por quê? O orvalho da ressurreição se apoderou daquele lugar. Não é bonito? O orvalho da ressurreição se apoderou de Jacó. Quem é o orvalho da ressurreição? É o poder dunamis, é o poder de essência, é o poder dos poderes, é a plenitude e a presença do Elohim, a Trindade se manifestando naquele momento tão singelo, tão carinhoso, tão delicado, tão romântico, onde Jacó, primeiro, remove a tampa sozinho, precisava de 40 pastores. Depois ele dá de beber as ovelhas e a própria Raquel. E depois ele beija a Raquel e chora. E aí o rabino responde, né? Porque um outro rabino lhe pergunta: por que Jacó chorou? Porque o orvalho da ressurreição se apoderou. É por isso que eu falo para você que Jesus um dia se manifestará carinhosamente, delicadamente para esse primeiro grupo. Porque como o rabino escreve isso, se não tivesse no seu coração a plenitude, a presença do Senhor, ainda que ele não soubesse de maneira racional, mas de maneira espiritual, ele declara com a sua boca, ele escreve, está nos livros do rabinato, aí no Talmud, na tradição rabínica, por todas as sinagogas, o orvalho da ressurreição se apoderou de Jacó e daquele lugar. E agora eu te respondo: quem removeu a pedra? Quem tirou a tampa da sepultura de Jesus? Porque você leu comigo que não foi apenas a sepultura de Jesus, mas que a sepultura dos justos, ou na minha tradução, da sepultura dos santos,
também se apoderou uma força, um dunamis, e quebrou, e rachou, e trincou aquelas tampas, aquelas pedras, aquelas sepulturas, aqueles mausoléus. E os santos saíram e ressuscitaram e entraram na cidade. E o orvalho da ressurreição se manifestou. E isso nos remete, para terminar, puxa vida, o tempo vai embora, para terminar, aquilo que aconteceu, né, por ocasião do dilúvio. A Bíblia fala que até aquele momento a Terra, o planeta Terra, não havia conhecido a chuva. Por quê? Porque conheciam um orvalho, está lá em Gênesis capítulo 2, eu não vou ler, não vai dar tempo, mas em Gênesis capítulo 2, diz ali que o orvalho, a toda manhã, todo início do dia, se manifestava por toda a natureza e criação. Não chovia, porque o orvalho, agora o Rabino me ensinou, o orvalho da ressurreição se apoderava da criação do Senhor. E as plantas, as árvores, os animais, né, os rios, a natureza, era toda regada por esse orvalho. O orvalho da ressurreição se manifestava a todas as manhãs. E a presença e a plenitude do Senhor estava por sobre toda a criação e a humanidade da época. Então, quando alguém te perguntar quem removeu aquela pedra, você pode responder: o orvalho da ressurreição. Passou como uma sombra, como a presença e a plenitude da graça da vida. Deus é vida. Não tem como ele passar por sobre um lugar. E ele passou com a sua sombra, com a sua glória, por sobre a sepultura de Jesus. E aquela pedra não suportou a presença do Senhor. E ela foi removida como as outras sepulturas também. E nós vamos orar. E que esse orvalho da ressurreição se apodere cada dia mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história de vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus, cada dia ela vai ensinando, ela vai falando, e a gente vai aprendendo, e nós vamos nos apoderando desse orvalho da ressurreição. É o orvalho que estaciona, que se derrama, com a sua presença sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Hoje, né, que nós que estaremos indo às ruas, né, na nossa oração, no nosso clamor, que esse orvalho da ressurreição se derrame também, se apodere também mais uma vez sobre a nossa terra, o nosso país, o nosso povo, em nome de Jesus. Porque esse orvalho traz vida, porque esse orvalho rompe com a escuridão, com as trevas, com a morte, e vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. Agora entendeu? Quando as mulheres perguntaram-se: quem removerá a pedra? Calma, não precisa. Basta estar diante da presença do Senhor. Basta estar vivendo os propósitos do Senhor. Pode ter certeza. Quem vai remover essa pedra da tua vida, quem vai remover essa pedra de toda a tua história, a tua caminhada, a tua família, tem nome. Agora nós sabemos, como diz o Rabino, né? Nós estamos compartilhando essa inspiração do Senhor com ele, né? Com esse Rabino, escreveu há 200 anos depois de Cristo. O orvalho da ressurreição se apoderou de Jacó. E hoje eu posso dizer para você, e o orvalho da ressurreição se apodera da tua vida, da tua casa, da tua caminhada, da tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar, clamar diante